um sorriso nessa cara. Olá, eu sou o Esdras e esse é o Toque de Cultura, o seu canal sobre arte, cultura e entretenimento aqui no YouTube. Hoje quero falar sobre Joker, de Todd Phillips, ou o nosso bom, velho e conhecido Coringa. Gente, já vou avisando aqui de antemão, o filme é incrível, sensacional. Assistam. Essa é a mensagem que eu queria passar nesse vídeo e acaba por aqui. Tô brincando, gente. Mas eu realmente tô muito empolgado pra falar do Coringa. Já li um monte de coisa aí pelas internets da vida. Já tem vários vídeos também sobre o tema. Mas é sempre importante trazer o meu, o seu, o nosso toque de cultura. A nossa opinião sobre todos os temas que a gente assiste ligado à arte, ao entretenimento e à cultura. Então vamos lá. Primeiramente, eu quero deixar claro que eu decidi que não assistiria Coringa logo que eu fiquei sabendo dessa produção. Assim que eu soube que teria um filme novo do Coringa interpretado pelo Joaquin Phoenix, eu decidi, não vou assistir, não quero, não gosto. Por quê? Porque eu realmente não curto o ator. Eu não gosto do Joaquin Phoenix. Existe alguma coisa nesse artista que me provoca um incômodo. Eu acho que ele já tem uma cara de psicopata. E o Coringa, ele é um personagem extremamente sádico, violento, sangrento. E eu tenho um certo incômodo também com filmes assim onde mostra violência gratuita, sadismo. Aí eu pensei, Coringa mais Joaquin Phoenix, esse filme vai ser um terror. Então decidi, não quero, não vou assistir. Porém, diante de tantos elogios, tantas críticas positivas, eu falei, meu Deus do céu, não vou deixar passar em branco, não tem, vou ter que assistir o Coringa. E fui assistir com o pé atrás, né, com aquele medinho. E, gente, realmente, tudo que foi falado até agora de bom sobre o filme se concretiza. O filme é realmente excelente. Então, vá assistir. Mas vou contar um pouquinho, então, do que se trata. A gente vê aí na visão do diretor, do Todd Phillips, a origem, né? A origem do mal, a origem da psicopatia do Coringa. Porque a gente sabe que as pessoas, elas nascem com psicopatias, mas elas não nascem assassinas sangrentas, serial killers. E isso é uma coisa que vai se formando ao longo da formação da personalidade da pessoa. Então nós temos aí a história de Arthur Fleck, um cara que trabalha como palhaço e que sonha em ser um comediante famoso, em ter uma legião de fãs, em ser reconhecido. Ele quer trabalhar com stand-up comedy. Enquanto isso não acontece, ele estuda bastante, ele assiste programas de piada, de comédia, e ele trabalha com eventos, né? Como palhaço, vai a hospitais, entreter, distrair crianças com doenças terminais, trabalha em lojas, faz publicidade, então tudo o que chamam para fazer ele vai e faz, trabalhando aí como palhaço. Ele é um cara extremamente sensível, fragilizado. Ele tem aí por volta dos seus 40 anos, mora com a mãe idosa, debilitada, cuida dela com muito carinho. E a gente percebe também que existe uma carência nessa pessoa, né, no Arthur, por um pai, uma figura paterna, uma figura masculina. Então a gente vai vendo a construção desse personagem pouco a pouco e a gente cria assim uma empatia por ele, a gente cria um carinho até pelo personagem e a gente vai verificando que por ter vários distúrbios neurológicos, ele é muito maltratado pelas pessoas, por todo mundo que está à sua volta. Então, ele sofre de uma doença chamada epilepsia gelástica, que é um riso involuntário. Sempre que ele se vê numa situação de constrangimento, vergonha, raiva, nervosismo, ele não consegue expressar isso com palavras, né? Ou com a expressão correta. Ele começa a dar uma gargalhada estridente, nervosa, involuntária, e isso acaba incomodando muito as pessoas que estão à volta, que não conseguem entender que é um distúrbio psicológico, que tem uma doença mental, né? As pessoas enxergam esse problema mental dele como algo desprezível. E isso acaba fazendo com que elas maltratem ele, agridam fisicamente, machuquem ele. Não só por dentro, não só como ser humano, mas fisicamente. Então ele é frequentemente agredido, maltratado, machucado. E isso é angustiante de ver. E tanto que ele sempre anda com um cartãozinho, né, explicando que ele tem um distúrbio neurológico, que aquela risada é involuntária, que ele não faz por mal.
E as pessoas viram a cara, as pessoas elas não estão preocupadas, elas não têm nenhuma empatia. E isso o filme mostra muito bem, a falta de empatia das pessoas. No trabalho mesmo, ele é uma grande vítima de um colega que chega aparentemente cheio de boas intenções, dizendo que soube do último ataque que ele sofreu na rua por uma gangue de moleques e tal, onde ele foi bem machucado, né? Levou uma surra. E aí o colega diz que ele precisa aprender a se defender e entrega na mão dele uma 38 carregada. E ele, que é uma pessoa que se trata pelo governo, com remédios controlados, ele toma 7 tipos de remédios diferentes, ele tem consultas semanais com uma assistente social, né? Uma psicóloga, uma psiquiatra. Então ele tem essa consciência desse distúrbio que ele não pode andar com uma arma. E o cara fala, não, fica com ela, você precisa aprender a se defender. E ele começa a andar com aquela arma e devanear como seria se ele utilizasse a arma. E ele não utiliza a arma até o momento que ele utiliza a arma. Então nós temos uma cena aí, eu vou dar um pequeno spoiler, tá, gente? Mas isso não compromete o prazer que é assistir esse filme. Uma cena em que ele está dentro do metrô, do vagão do metrô, e ele presencia 3 homens assediando uma mulher. E 3 babacas, claramente. E ele não sabe como reagir a isso, ele se sente nervoso, incomodado, obviamente, e ele começa então a expressar o que ele sente com aquela gargalhada estridente, aquela gargalhada nervosa, e aí os 3 focam nele e vão saber, querem saber por que ele tá rindo, o que é tão engraçado assim. É quando ele vai tirar o cartão para explicar que ele não tá achando nada engraçado, ele não pode nem ter essa chance de mostrar o que tá acontecendo, por que ele tá rindo, ele já é imediatamente massacrado por esses caras, começa a ser agredido, surrado violentamente. Então ele lembra que ele tem a arma carregada, ele dispara essa 38 nos 3 caras e cometendo um homicídio triplo, e aí começa a sair de dentro dele esse sadismo, a coisa do Coringa. Vimos o Coringa nascer a partir dali, desse homicídio triplo. E quando essa notícia sai nos jornais, né, 3 executivos de Wall Street foram brutalmente assassinados no metrô, e a gente vê uma elite se compadecendo muito disso. Aí tem a outra parte, a parte pobre, a parte explorada, que vê neste ato um ato incrível, né? Uma coisa maravilhosa. Que o Arthur, ele fez o que tinha que fazer mesmo. Ele acabou com uma parte da elite, com os mauricinhos, com os riquinhos que tanto maltratam a parte da sociedade maltratada e abusada pelo governo e pelos ricos, enfim. Bom, a partir de então, vendo aí o nascimento do Coringa, a gente vê uma chacina sangrenta sendo promovida pelo agora Coringa, né? Que ele vai nascendo aos poucos, a gente vai vendo esse nascimento. E, gente, é um banho de sangue que lava a alma, assim. Eu preciso confessar que a gente fica de alma lavada com as mortes que acontecem. Por que isso? Porque é mais um senso de justiça. A gente ainda não vê o Coringa como ele realmente é. Porque está se formando aí esse ser, né? Tão apavorante, né? Esse assassino cruel. E aí a gente começa a pensar, poxa, já pensou se a gente tivesse o poder de disparar uma arma em todo mundo que maltrata a gente? Justifica a violência? A gente não justifica a violência. Por isso que é um filme muito reflexivo, porque você tem um prazer em ver ali o Coringa cometendo aqueles assassinatos. É um prazer que você não sente em outros filmes com o Coringa. Você torce pelo mocinho e ali você se vê torcendo pelo vilão. E isso é uma coisa para você parar e pensar, por que que tá acontecendo? Por que que eu tô sentindo isso, né? Porque sim, nós vimos o Coringa humanizado, a gente entende e a gente sente empatia e a gente compreende tudo que ele faz e a gente quer abraçar esse cara, a gente quer dizer, olha, vai ficar tudo bem, eu tô aqui, entendeu? E aí, tá, humanizou ele, mas ele vai sair matando todo mundo, tudo bem, a gente deixa isso acontecer, fecha os olhos, faz vistas grossas? Não, gente, não é nada disso. Você precisa assistir o filme para entender do que se trata de fato. E aí, em meio a tudo que eu li sobre o filme, tudo que eu assisti, eu encontrei 2 textos que eu acho interessante ler trechos para vocês aqui.
Um é um texto dos raríssimos que eu li criticando, falando muito mal do filme, que diz assim: Joaquim Phoenix é o pior Coringa da história do cinema. Então, assim, isso já é bem chocante, porque não é, tá? Não é. Aí eu vou ler o texto, fui ler o texto pra entender melhor. E eu separei um trechinho desse texto pra vocês verem o que essa pessoa fala. Presta atenção. O Coringa não é apenas um maluco descontrolado. É um gênio estrategista desprovido de empatia que mata para se divertir e irritar o Batman. Todas as versões anteriores foram assim. O Coringa é perigoso, não porque é um louco cínico, mas porque é um agente do caos. Sua risada é irônica, sarcástica, debochada. Ele ri porque não se importa. Ele ri da humanidade. O riso é seu estado natural. Ele ri porque Batman não ri. Aí o outro trecho diz assim: dá pra levar em consideração um Coringa que não provoca medo? Até o Coringa cafetão de Jared Leto é mais competente neste quesito. Pelo menos não inspirava pena. Gente, esse cara, ele assistiu o filme de uma forma totalmente errada. Primeiro ali, ele fala que o Coringa não é apenas um maluco descontrolado, ele é um gênio estrategista. Ok, ele se transforma nesse gênio estrategista que passa a matar por mero prazer e para irritar o Batman. Certo? Mas a gente tá falando da origem de tudo, de como tudo começou, do porquê. E como eu falei lá no início, ninguém nasce matando todo mundo, com ganas de acabar com a humanidade. Não, gente. Então, assim, não tô entendendo. Pra mim, isso foi o texto de um fã fanático do Batman que acha inconcebível que o Coringa seja retratado com empatia. E não é inconcebível. Eu mesmo sempre quis saber por que o Coringa era daquele jeito, daquela forma. Porque ele é um personagem muito fascinante. E você quer entender. E finalmente nós tivemos essa versão, né? Que é baseado no quadrinho A Piada Mortal. Eu acho que é esse o título. E muito parecido mesmo com o quadrinho. Então, absolutamente fora de contexto essa crítica. E depois ele ainda compara com o Jared Leto. Ele fala que o Jared Leto é o melhor Coringa, gente, que o Joaquin Phoenix. Esse cara, ele tomou alguma coisa. Não é possível. É claro que o Coringa do Jared Leto, ele já é diretamente maldoso. Ele tá ali pra ser o grande vilão, pra não provocar pena. Porque não é essa a proposta do filme com o Jared Leto, do Esquadrão Suicida. Não é essa a proposta. Então, tem que pensar um pouquinho antes de sair escrevendo qualquer coisa. Eu nem vou deixar o link desse texto pra vocês, porque não vale a pena. Não vou dar biscoito pra esse cara, não. Aí nós temos mais uns 3 trechinhos de um outro texto, que esse sim, gente, esse é fenomenal. Acho que foi a melhor coisa que eu já li sobre até agora. É o texto de uma autora chamada Eleonora du Cerisier. E esse eu vou deixar o link para vocês lerem ele completo, porque é um texto super longo, mas olha o que ela escreve. O filme é perigoso, violento, agressivo e um tanto dúbio. Se por um lado existe sim um apelo para que não sejamos brutais com quem é vulnerável, por outro há uma sentença legitimatória que permite que, se você foi brutalizado, você tenha o direito de brutalizar de volta. Confunde a ação do oprimido com a psicopatia, a maldade, a violência escancarada nos dentes estupidamente humanos de Joaquin Phoenix, contrariando as belezas ontológicas de Hollywood. Glamoriza assim a violência, permite interpretações muito enviesadas e, infelizmente, não mostra como pode colaborar para que alguém saia de uma sala de cinema sendo um pouco mais humano. Politicamente, e sim, é óbvio, eu vou ver tudo com olhos políticos, nós vemos os extremos: poderosos gerando miséria, se beneficiando dela, uma sociedade boçal que diz que é boçal por conta dos poderosos, mas é boçal por conta própria, porque empatia não precisa de conta no banco nem boleto pago. E a psicose como uma alternativa para quem não entendeu nada disso. Nós temos nosso Joker de estimação. Não vou citar nomes. Vou deixar que pensem em alguém sem empatia, que quer ver o circo ou outra coisa pegar fogo, que avalia o mundo por uma visão paranoide e que acha fantástico agora ter voz e ser ouvido. Deu pra entender? Deu pra entender nesse trechinho do que se trata? É muito louco essa coisa, né? De tanto o Brasil quanto os Estados Unidos estarem num momento político muito parecidos. E aí as coisas se confundem. A gente vê uma produção americana que tem esse cunho meio que político, e às vezes nem tem, mas a gente já faz essa leitura e a gente pega pra gente como uma coisa, é aquilo, certeira. Então,
em meio a tudo isso que eu falei até agora, tudo isso que a gente analisou aqui, a gente tem também uma fotografia maravilhosa, uma direção impecável, uma atuação incrível do Phoenix, já foi falada. E aí a cereja do bolo, gente, trilha sonora. Não tem como não falar de trilha sonora. Eu amo trilha sonora. E essa trilha sonora de Joker, Coringa, é impecável. Eu vou citar só 3 músicas para vocês terem uma noção. A gente tem Frank Sinatra com Santa and the Clowns e That's Life. E depois temos ainda Smile, do Chaplin, interpretada pelo Jimmy Durante. Essas músicas já falam por si só, já fazem uma narrativa à parte, falam pelo personagem. É sensacional, gente. O filme é muito bom. Assistam. Essa foi a dica de hoje do seu toque de cultura. Eu volto no próximo vídeo. Um beijo. Fui!